Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Quarta-feira, interlúdio de terror, dia 18 de junho. Bem-vindos a todos. Aqui, Vitor Machado do canal Vitor Man, Literatura Fantástica e de Terror. Para quem não sabe, nós estamos seguindo ao longo de 5 semanas aqui, nas quartas-feiras, narrando o grande romance Os Três Impostores, de Arthur Machen. Hoje nós vamos para a terceira postagem, né? Como quem ainda não assistiu desde o início, está a playlist aqui, é interessante assistir. Aqueles, né? É uma narrativa um tanto intrincada, né? Tem 2 blocos de personagens, os Três Impostores, que dão nome ao título, que narram as novelas que são os núcleos de cada uma dessas 5 partes. E você tem 2 outros personagens que interagem com os três impostores. Sempre isso rola dessa forma. Então as novelas, elas são introduzidas, elas são sempre narradas por um impostor. Os nomes deles variam, isso faz parte da graça, né, de apreciar aqui a narração, a obra, né? E essas novelas, elas são antecedidas por pequenos textos, ou contos, microcontos, introduções, né? Hoje a novela central é A Dama de Ferro, aquele instrumento de tortura medieval, né? É narrada essa novela, a novela da Dama de Ferro, ou da Donzela de Ferro, como vocês preferirem, é narrada por um dos impostores, né? Com um nome fictício lá. Não vou detalhar mais porque estraga a apreciação. E esse é o nosso material de hoje, né? Eu quero conversar aqui também um pouquinho a respeito da comunidade, mas já que vamos falar de comunidade, eu vou aproveitar o momento aqui para fazer os pedidos de sempre, estão aqui nas imagens, né? O like logo agora, para não esquecer, o hype no fim, compartilhamentos, comentários, sempre muito legal. E entrar de membro, caso queiram, outras formas de apoio que estão aqui na descrição. Isso eu sempre deixo mais para o fim para pedir a vocês. Então, como a gente vem fazendo, o Machen é um habitué aqui no canal, então a gente não tem muito por que falar da vida e obra dele. Vocês podem olhar na playlist já bem grandinha aqui do Arthur Machen. Se quiserem apenas acompanhar os Três Impostores, nós temos uma playlist Três Impostores. Se vocês quiserem dar uma olhada em mais criações do grande Arthur Machen, uma das personalidades que mais influiu na obra do Lovecraft, né? Tá aqui a playlist, é só seguir. Mas antes da gente ir para o conto, para o material, né? São dois textos introdutórios, né? A aventura do bar privado e a inteligência decorativa. Isso antecede uma conversa entre um dos impostores e um desse outro bloco de 2 personagens, que dão uma introdução na novela da Dama de Ferro. Novela muito legal, e certamente vocês vão gostar. Então, eu não vou falar mais muita coisa, nem da obra, nem da vida do Arthur Machen, não é necessário, vocês dão uma olhada aí. Mas eu queria aproveitar, já que nós estamos fazendo introduções muito pequenas, porque não há por que incumpridá-las, né? Eu quero agradecer muito, mais uma vez, agradecer a vocês pelo crescimento do canal. O canal está indo bem rápido, para minhas expectativas, né? Não é nenhuma uma coisa incrível assim, comparado com outros canais enormes que tem no YouTube, mas eu estou bem feliz com esse crescimento. Nós ainda agora chegamos e comemoramos com vocês os 3.000 seguidores, já estamos indo para 3.600 em poucos dias, é bem rápido, e vamos seguir adiante. Isso é muito estimulante. Muito obrigado a vocês todos que têm apoiado o canal dessas diversas formas que eu mencionei. Mas eu queria, já tem tempo que eu não faço isso, eu vou fazer uma menção aqui aos nossos 15 heróis, já foram menos, os 15 membros do canal, que dão um apoio muito legal para o nosso projeto aqui.
Então vamos dos que tiveram movimentos mais recentes de membro, ou voltando a ser membro, ou entrando para membro do canal, até os mais antigos. Só para não deixar de registrar um agradecimento especial para essa galera. Depistil, Marcos Henrique, Lisângelo Berti, Denise Novaes, Henrique, Mauro Balbo, Rub, Marcos Paulada, Denis William, Giovanni Peretti, Fausto Luiz de França Neto, Letícia Tomazzini, José Francisco Paluque Júnior, Pup Fart e José Machado. Muito obrigado a vocês por estarem dando essa sustentação aqui ao canal. Já que estamos nessa batida de agradecimentos, né? Vocês lembram que nós começamos a narrar as obras do Ramsey Campbell, atendendo a pedidos e utilizando um material gentilmente cedido pelo Simulacro, um dos nossos seguidores mais presentes aqui no canal. Ele me mandou textos e links de e-books, né, com obras do Ramsey Campbell. Ele acabou de me enviar mais material desse, que eu agradeço um bocado, porque eu vou fazer no sábado mais uma postagem com esse material que o Simulacro mandou. Não vou entrar muito em detalhe, porque vocês vão ver isso depois na chamada para a comunidade, para o próximo sábado Lovecraft 3.0. Muito obrigado. E também, esse daí é um agradecimento especial, acabou de me mandar uma arte feita em Photoshop, né, é uma criação de uma capa estilo Weird Tales, ficou perfeito, com a minha face lá colocada como personagem central da página. Puxa vida, eu achei essa homenagem muito legal. Essa homenagem foi feita por um seguidor também frequente aqui, o Hugo Cafasso. Muito obrigado, Hugo, por essa lembrança aí, muito bacana. Já no passado eu tive uma experiência muito legal aqui, que foi receber um fanart, né? E que eu tenho utilizado muito aqui no canal, é um agradecimento perpétuo. Mas então, é isso aí, essa arte, vocês estão vendo aqui, né? Ficou super legal, né? E eu pretendo voltar com ela em futuras postagens. Abraço a todo mundo, então, saudações. Vamos lá para a terceira postagem em torno de A Novela da Dama de Ferro, de Arthur Marne, a terceira postagem do romance Os Três Impostores. Abraço a todo mundo, saudações e curtam! Os Três Impostores, 1895, Arthur Marne, terceira postagem. O incidente do bar reservado. O Sr. Dyson, com frequência, meditava em momentos variados acerca da singular narrativa que ouvira no Café de la Touraine. Por um lado, nutria uma profunda convicção de que as palavras da verdade distribuíam-se em um padrão demasiado esparso e até mesmo escasso pela agradável história que o Sr. Smith contara a respeito do Black Gulf Canyon. Por outro, era fato incontroverso que a profunda agitação do narrador, bem como os gestos feitos na calçada, haviam sido demasiado enfáticos para que se tratasse de uma simulação. A ideia de um homem que andava pelas ruas de Londres, assombrado pelo temor de ser confrontado por um rapazote de óculos, parecia a Dyson de um ridículo verdadeiramente sublime. Ele vasculhou a memória em busca de precedentes romanescos, porém não obteve sucesso. Começou a fazer visitas em horários inusitados ao pequeno café na esperança de encontrar o Sr. Wilkins por lá e passou a manter uma vigilância cerrada sobre a grande geração de homens de óculos com uma certeza razoável de que seria capaz de reconhecer o indivíduo que saíra correndo da Aerated Bread Shop.
Todas essas peregrinações e buscas, no entanto, pareciam não ter resultado em nada de valor, e Dyson precisou valer-se de todas as convicções que acalentava sobre as próprias capacidades inatas como detetive e sobre a forte vocação para o mistério, a fim de persistir na empresa. A bem da verdade, estava às voltas com 2 casos, e dia após dia, enquanto andava por ruas movimentadas ou desertas, punha-se à espreita em distritos obscuros ou vigiava postado em esquinas. Surpreendia-se ao descobrir que o caso da moeda de ouro evitava-o persistentemente, enquanto o engenhoso Wilkins e o rapazote de óculos, que esse último temia, pareciam ter sumido das calçadas. Dyson ponderava sobre esses problemas certo entardecer, em um estabelecimento público na Strand, e a obstinação das pessoas, que tanto ansiava por encontrar no sentido de evitá-lo, conferiu ao modesto caneco que tinha consigo um travo amargo. Quis o acaso que estivesse sozinho no compartimento, porém, sem dar por si, pronunciou em voz alta o fardo que pesava sobre aquelas meditações. Como tudo parece bizarro, exclamou. Um homem que anda pelas ruas com o temor constante de se deparar com um rapazote de óculos e aparência tímida, e eu poderia jurar que o ímpeto dos sentimentos demonstrados era genuíno. Rápido como um pensamento, antes mesmo que ele pudesse terminar a frase, uma cabeça surgiu do outro lado da barreira e tornou a desaparecer. E enquanto Dyson indagava-se quanto ao significado daquilo, a porta do compartimento se abriu e um cavalheiro de rosto liso e bem escanhoado entrou. Senhor, ele disse com modos corteses, peço desculpas por interrompê-lo, mas o senhor fez uma observação um instante atrás. É verdade, respondeu Dyson. Tenho ruminado sobre um assunto sem importância e pensei em voz alta. Como o senhor ouviu o que eu disse e parece interessado, será que não estaria disposto a aliviar a minha perplexidade? A bem dizer, o quanto sei é pouco. Trata-se de uma estranha coincidência. É preciso tomar cuidado. Mas imagino que o senhor não teria nenhum tipo de aversão a auxiliar os fins da justiça? Justiça? Replicou Dyson. É um termo de sentido tão amplo que reluto em dar uma resposta. Mas talvez esse não seja o lugar ideal para uma discussão como essa. O senhor não gostaria de me acompanhar até os meus aposentos? O senhor é muito gentil. Meu nome é Burton. Porém, lamento dizer que não tenho comigo um cartão de visita. O senhor mora perto daqui? É uma caminhada de 10 minutos. O Sr. Burton sacou o relógio e deu a impressão de fazer uma conta rápida. Eu tenho um trem a tomar, ele disse, mas a partida é mais tarde. Então, se o senhor realmente não se importar, eu gostaria de fazer-lhe companhia. Acredito que devemos ter uma conversa. É para cá? Os teatros aos poucos enchiam-se à medida que os dois atravessavam a Strand. A rua estava repleta de vozes e Dyson olhou enternecido ao redor. As linhas cintilantes de lâmpadas a gás, tendo aqui e acolá a radiância ofuscante da luz elétrica, os fiacres que cruzavam de um lado para o outro com sinetas tilintantes, os ônibus carregados e o ímpeto rumo a leste e oeste nas passadas dos pedestres faziam da cena um quadro encantador. E o gracioso coruchel de St. Mary-le-Strand de um lado e os últimos rubores do pôr-do-sol no outro eram para ele motivo de graça, como a flor do tojo para Linneo. O Sr. Burton percebeu aquele olhar de ternura enquanto os dois atravessavam a rua. Veja que o senhor sabe apreciar o que há de pitoresco em Londres, ele disse. Para mim, essa grandiosa cidade é como eu vejo que também é para o senhor, o estudo e o amor da vida. Mesmo assim, são poucos aqueles capazes de penetrar os véus da aparente monotonia e vileza.
Li em um jornal, supostamente de maior circulação no mundo, uma comparação entre os aspectos de Londres e de Paris. Uma comparação que devia ser efetivamente laureada como a maior obra-prima da estupidez inócua jamais cometida. Imagine se puder um ser humano de inteligência vulgar, que prefira os bulevares às ruas de nossa Londres. Imagine um homem que pede a destruição total da nossa cidade encantadora para que a uniformidade insossa do sepulcro branco que recebe o nome de Paris seja reproduzida aqui em Londres. Não é de fato incrível? Meu caro, Respondeu Dyson, observando Burton com notável interesse. concordo plenamente com as suas opiniões, porém não compartilho de seu espanto. O senhor ouviu falar do quanto George Eliot recebeu por Romola? Sabe qual foi a circulação de Robert Elsmere? Lê Titbit com regularidade? Para mim, o constante espanto e a constante gratidão devem se juntar ao fato de que Londres já não tenha sido boulevarizada 20 anos atrás. Exalta esse panorama irregular dos prédios que se ergue, tendo ao fundo verdes pálidos e azuis evanescentes, e as nuvens ruborosas do pôr-do-sol. Porém, me espanto mais do que me exalto. Quanto a St. Mary le Strand, a preservação da igreja não é nada menos do que um milagre. Uma beleza dessas versus uma pista larga o bastante para 4 ônibus. Com efeito, a conclusão é evidente. O senhor por acaso não leu a carta do homem que sugeriu que todo aquele misterioso sistema, o plano imemorial para computar a Páscoa, fosse prontamente abolido, porque ele não gosta que o filho tenha férias logo em 25 de março? Bem, vamos adiante. Os dois haviam parado na esquina de uma rua na parte norte de Strand para admirar o encanto e os contrastes da cena. Dyson indicou o caminho fazendo um gesto, e os dois andaram pelas ruas, em parte desertas, fazendo uma discreta curva à direita, e assim chegando aos aposentos de Dyson, localizados nos limites de Bloomsbury. O Sr. Burton acomodou-se numa poltrona confortável ao pé da janela, enquanto Dyson acendia as velas e pegava uísque, água mineral e cigarros. Ouvi dizer que esses cigarros são muito bons, ele disse. Mas quanto a mim não sei de nada. Sou da opinião de que existe apenas um tipo de tabaco, que é o tabaco desfiado. Imagino que o senhor não me acompanharia no cachimbo? O Sr. Burton recusou a oferta com um sorriso e pegou um cigarro da caixa. Quando o havia fumado até a metade, disse após uma breve hesitação: É uma gentileza sua receber-me aqui, Sr. Dyson. Fato é que os interesses em jogo são demasiado sérios para serem discutidos em um bar, onde, como o senhor mesmo pôde comprovar, pode haver outras pessoas ouvindo, voluntária ou involuntariamente, por todos os lados. Se bem entendi, a observação que ouvi o senhor fazer relacionava-se à estranheza de um indivíduo que anda por Londres com o pavor mortal de topar com um rapazote de óculos, é isso? Exato, é isso mesmo. Bem, o senhor por acaso se importaria de me confidenciar as circunstâncias que motivaram tal reflexão? De maneira nenhuma. O que ocorreu foi o seguinte. E assim Dyson ofereceu um breve relato sobre as aventuras na Oxford Street, detendo-se na violência dos gestos feitos pelo Sr. Wilkins, porém omitindo por completo a narrativa contada no café. Ele me disse que vivia com o terror constante de encontrar esse homem, e somente o deixei quando julguei que estava suficientemente recomposto para tomar conta de si, afirmou Dyson, dando a narrativa por encerrada. Muito bem, disse o Sr. Burton. E o senhor de fato viu essa pessoa misteriosa? Eu vi. E o senhor poderia descrevê-lo? Bem, ele parecia um homem jovem, pálido e nervoso. Tinha costeletas pretas e pequenas e usava um grande par de óculos. Ora, isso é incrível! Estou muito surpreso, pois agora devo contar-lhe sobre o meu interesse nessa questão. Não sinto o menor terror ante o prospecto de topar com um rapazote moreno de óculos, mas tenho razões para crer que uma pessoa com essa mesma descrição preferiria não me encontrar.
E mesmo assim, o relato feito pelo senhor alinha-se à perfeição. Um olhar nervoso para a esquerda e para a direita, não é assim? E como o senhor observou, ele usa óculos chamativos e tem costeletas pequenas. Com certeza não pode haver duas pessoas idênticas. Uma causa de absoluto terror e a outra, segundo imagino, ansiosa por sair do caminho. Diga-me, o senhor tornou a ver esse homem? Não, não tornei a vê-lo, mas tampouco o tenho procurado com afinco. Mas é claro que pode ter deixado Londres para trás, até mesmo a Inglaterra. Parece-me bem improvável. Bem, Sr. Dyson, é justo que eu lhe explique minha história, agora que já ouvi a sua. Devo advertir-lhes, portanto, que sou um negociante de curiosidades e preciosidades de toda sorte. Uma ocupação esquisita, não é mesmo? Claro, não fui educado para assumir um papel nesse ramo. Antes, fui atraído aos poucos. Sempre gostei de coisas esquisitas e raras, e na época em que completei 20 anos, eu já tinha meia dúzia de coleções. Não é um fato muito conhecido que fazendeiros com frequência descobrem raridades. O senhor ficaria surpreso se eu lhe contasse as coisas que já vi surgir debaixo de um arado. Naquela época eu morava no campo e tinha por hábito comprar tudo o que os fazendeiros me traziam. E eu tinha uma esquisitíssima miscelânea de lixo, como os meus amigos chamavam minha coleção. Mas foi assim que descobri o faro para esse tipo de negócio. E mais tarde ocorreu-me que eu poderia muito bem fazer desse conhecimento uma fonte de renda extra. Daquela época para cá viajei a quase todos os cantos do mundo, tive objetos valiosíssimos nas mãos e participei de negociações difíceis e delicadas. O senhor já deve ter ouvido falar sobre a Opala Khan, chamada no Oriente de Pedra das Mil e Uma Cores. Bem, talvez a obtenção dessa pedra tenha sido a minha grande conquista. Quanto a mim, chamo-a de Pedra das Mil e Uma Mentiras, pois afianço-lhe que precisei inventar um ciclo inteiro de folclore antes que o Rajá que a possuía se dispusesse a vendê-la. Passei a financiar contadores de história itinerantes que ofereciam narrativas em que a Opala desempenhava um papel terrível. Contratei um homem santo, um grande asceta, para que profetizasse desgraças trazidas por aquela coisa na linguagem do simbolismo oriental. Em suma, dei um susto e tanto no Rajá. Então, como o senhor vê, há espaço para diplomacia no tipo de comércio em que me envolvi. Preciso estar sempre de guarda e em muitas ocasiões percebi que, a não ser que eu vigiasse cada passo e medisse cada palavra, minha vida não seria demasiado longa. Em abril passado, tive notícias da existência de uma gema antiga e valiosíssima. Encontrava-se no sul da Itália, em posse de pessoas que ignoravam o real valor do objeto. De acordo com a minha experiência, as negociações mais difíceis são quase sempre aquelas feitas com ignorantes. Encontrei fazendeiros que imaginavam que um shilling com a efígie de George I fosse uma descoberta de valor quase incalculável, e todas as derrotas que sofri foram sempre nas mãos dessas pessoas. Ao refletir sobre esses fatos, notei que a inquisição da gema mencionada exigiria a mais solícita diplomacia. Talvez eu pudesse obtê-la oferecendo um valor próximo ao real, mas não preciso explicar-lhe que uma conduta desse tipo estaria em desacordo com as práticas usuais do mercado. A bem da verdade, sequer acredito que pudesse ter logrado êxito, pois a ganância dessas pessoas é despertada por uma soma que parece vultosa, e a astúcia vulgar que lhes serve de inteligência prontamente sugere que o objeto em troca do qual se oferece uma determinada quantia deve valer, no mínimo, o dobro. Claro, quando se trata de uma curiosidade ordinária, um jarro antigo, um baú entalhado ou um lampião de latão de aspecto curioso, nada disso importa muito. A ganância do proprietário vence o próprio objeto. E o colecionador dá uma risada e vai embora,
pois tem consciência de que essas coisas não são de forma nenhuma únicas. Mas o que eu desejava ardentemente possuir era a tal gema. E como não dispusesse de meios para oferecer mais do que 1/100º do quanto valia, eu tinha plena consciência de que precisaria valer-me de todos os meus poderes imaginativos e diplomáticos, por assim dizer. Lamento afirmar que cheguei à conclusão de que eu não poderia cuidar do assunto sozinho, e assim decidi confiar no meu assistente, um rapaz de nome William Robbins, a quem jamais me pareceu faltarem dotes intelectuais. Minha ideia era que Robbins se apresentasse como um negociante de pedras preciosas de baixo nível. Ele sabia enjambrar um pouco de italiano e viajaria até a cidade em questão para ver a gema que buscávamos, talvez oferecendo artigos convencionais de joalheria para venda, conquanto esse detalhe tenha ficado em aberto. E assim teve início a minha obra, embora eu não pretenda aborrecê-lo contando a mesma história 2 vezes. No momento oportuno, portanto, Robbins foi à Itália com um sortimento de pedras brutas e uns anéis e outros itens de joalheria comprados em Birmingham por motivo dessa expedição. Uma semana depois, eu tratei de segui-lo, viajando sempre desapressado, de maneira que 2 semanas mais tarde cheguei ao nosso destino comum. Havia um hotel decente na cidade, e quando perguntei ao meu anfitrião se havia muitos forasteiros no local, ele respondeu-me que eram poucos. Tinha ouvido falar que havia um inglês hospedado numa pequena taverna, um vendedor itinerante, segundo disse-me, que vendia quinquilharias bonitas por excelentes preços e estava disposto a comprar porcarias velhas. Por 5 ou 6 dias vivi uma vida de prazeres e devo reconhecer que aproveitei a oportunidade. Fazia parte do meu plano levar as pessoas a acreditar que eu era um homem imensamente rico. E eu sabia que a extravagância de minhas refeições e o preço das garrafas de vinho que eu bebia não seriam, como afirma Sancho Panza, deixados para apodrecer de guardados no colo do proprietário. No fim da semana, tive a aventura de ser apresentado ao Sr. Mellini, proprietário da gema que eu tanto cobiçava, no café. E, graças a essa hospitalidade voluntária e também a minha simpatia, logo passei a ser tratado como um amigo da casa. Na 3ª ou na 4ª visita, consegui levar os italianos a falar sobre o inglês itinerante, que, segundo me disseram, falava um italiano atroz. Mas pouco importa, Disse a senhora Mellini. pois ele tem coisas bonitas que vende muito, muito barato. Espero que a senhora não descubra que foi lograda, eu disse, pois sinto-me na obrigação de lhe dizer que os ingleses não deixam esses vendedores chegarem nem perto. Em geral, fazem grande alarde em relação à barateza daquilo que vendem, quando, na verdade, cobram o dobro do que custariam artigos de melhor qualidade nas lojas. Os italianos fizeram pouco caso dessa advertência, e a senhora Mellini fez questão de mostrar-me os 3 anéis e o bracelete que havia comprado ao vendedor itinerante. Ela mencionou os valores pagos e, depois de examinar atentamente os artigos, vi-me obrigado a dizer que havia feito um bom negócio e que, de fato, Robbins havia vendido os objetos por cerca de metade daquilo que de fato valia. Admirei as quinquilharias enquanto as devolvia à senhora e comentei que aquele vendedor itinerante devia ser um representante meio tolo da classe em geral. 2 dias mais tarde, enquanto eu tomava o meu vermute no café com o Sr. Mellini, ele voltou a falar sobre o vendedor itinerante e mencionou em tom casual que havia mostrado àquele homem uma certa curiosidade, pela qual recebera em troca uma oferta generosa. Meu caro, eu disse, tome cuidado,
Eu já lhe disse que os vendedores itinerantes não gozam de uma reputação lá muito favorável na Inglaterra. E, em que pese a aparente simplicidade, esse sujeito deve ser um trambiqueiro consumado. Será que posso perguntar-lhe, apenas à guisa de curiosidade, o que foi que o senhor lhe mostrou? O homem disse-me que não era nada demais, apenas uma pedra bonita com certas figuras entalhadas. Haviam-lhe dito que era coisa antiga. Eu gostaria de vê-la, respondi, pois o fato é que já vi um punhado dessas gemas. Temos uma bela coleção em nosso museu em Londres. No momento oportuno, o artigo me foi mostrado, e enfim pude sentir a gema que eu tanto cobiçava entre meus dedos. Examinei-a friamente e a coloquei de volta em cima da mesa. Acaso seria inoportuno, senhor, eu disse, perguntar quanto o meu conterrâneo lhe ofereceu por essa peça? Bem, respondeu o homem. Minha esposa disse que o homem deve ser louco. Ele me ofereceu 20 liras. Encarei-o em silêncio. Peguei novamente a gema e fingi que a examinava contra a luz com a maior atenção. Virei-me de um lado para o outro e por fim saquei uma lupa do bolso e fiz como se eu sujeitasse cada uma das linhas e dos cortes a um minucioso escrutínio. Meu caro senhor, eu disse por fim, estou inclinado a concordar com a senhora Melini. Se essa gema fosse genuína, valeria ainda um dinheiro, mas trata-se de uma falsificação grosseira e não vale sequer 20 centésimi. Trata-se de um objeto manufaturado, imagino eu, ainda no século passado, e por mãos nada habilidosas. Então, melhor seria livrarmos-nos disso, respondeu Melini. Quanto a mim, jamais imaginei que tivesse qualquer tipo de valor. Claro, eu lamento pelo vendedor, mas é preciso que cada um saiba de seu ofício. Vou dizer a ele que aceitamos as tais 20 liras. Se o senhor me permite, eu disse, acredito que o homem merece uma lição dessas. Seria um gesto de caridade. Diga-lhe que o senhor não aceita uma oferta menor do que 80 liras. E para mim seria uma surpresa e tanto se ele não fechasse o negócio na mesma hora. 1 ou 2 dias mais tarde, ouvi dizer que o vendedor itinerante tinha ido embora, depois de aviltar as cabeças interioranas com joias de Birmingham. Pois admito que as abotoaduras em forma de feijão, os colares de prata que pareciam feitos com correntes usadas nos cães e os broches com iniciais sempre pesaram na minha consciência. Não posso perdoar-me por ter indiretamente contribuído para corromper o gosto de uma gente tão simples, mas espero que o fim que eu tinha em mente possa enfim contrabalançar esse terrível fardo. Logo depois fiz uma visita de despedida aos Melini e o senhor informou-me com uma risada oleosa que o plano sugerido por mim havia logrado o mais absoluto sucesso. Parabenizei-o pela barganha e despedi-me com votos de que o céu pusesse muitos outros vendedores itinerantes como aquele em seu caminho. Nada de interessante aconteceu na minha jornada de volta. Eu tinha acertado um encontro com Robbins em um dia específico, em um lugar específico, e compareci ao local determinado com a mais absoluta confiança. A gema fora conquistada e restava-me apenas colher os louros da vitória. Lamento abalar a fé na índole humana que o senhor há de sem dúvida possuir, mas sinto-me obrigado a dizer que, até o dia de hoje, jamais tornei a ver Robbins ou a gema que mantém sob custódia. Descobri que havia chegado a Londres, pois foi avistado 3 dias antes de minha chegada à Inglaterra por um penhorista que conheço, tomando a bebida de predileção, cerveja barata de 4 pence, na taverna onde nos encontramos hoje à tarde.
Desde então, ele não deu notícias. Espero que agora o senhor perdoe a minha curiosidade quanto à história e às aventuras do rapazote moreno de óculos. Sem dúvida, o senhor há de solidarizar-se com um homem em minha posição. Minha vida perdeu o sabor. É amargo pensar que resgatei um dos mais perfeitos e consumados espécimes da arte antiga das mãos de pessoas ignorantes e inescrupulosas, apenas para confiá-lo a um homem claramente desprovido de todos os elementos da moralidade comercial. Meu caro, Respondeu Dyson. permito-me cumprimentá-lo pelo seu estilo. Suas aventuras despertaram o meu profundo interesse. Mas, se me permite, o senhor acaba de empregar a palavra moralidade. Não acha que certas pessoas fariam objeções aos métodos que o senhor emprega para fazer negócios? De minha parte, vejo falhas morais já no plano de ação inicial descrito pelo senhor. E imagino que os puritanos fugiriam escandalizados desse mesmo esquema por considerá-lo inescrupuloso, até mesmo desonesto. Sem nenhuma cerimônia, o Sr. Burton serviu-se de mais uísque. Seus escrúpulos me intrigam, ele disse. Talvez o senhor não tenha ido muito fundo nas questões de ética. Fui compelido a agir dessa forma, assim como fui obrigado a aprender um sistema de contabilidade. Sem contabilidade, e ainda mais sem um sistema ético, seria impossível conduzir um negócio como o meu. Mas assevero-lhe que muitas vezes sinto profunda tristeza enquanto caminho pelas ruas lotadas e observo o curso do mundo, pensando que poucos dentre todos aqueles indivíduos apressados, enchapelados, bem vestidos e educados, segundo presume-se, teriam suficiente, que poucos são os que detêm um sistema ético bem definido no que tange à moralidade. O senhor mesmo não há de ter se debruçado sobre essa questão. Embora estude a vida e os negócios e, de certo modo, tenha penetrado os véus e as máscaras da comédia do homem, o senhor mesmo faz julgamentos a partir de convenções vazias e da moeda falsa que circula como se fosse uma libra esterlina. Permita-me desempenhar o papel de Sócrates. Hei de ensinar-lhe uma coisa que o senhor não sabe. Pretendo apenas pôr de lado a casca de preconceito e lógica falha, a fim de mostrar-lhe a imagem real que se encontra em sua alma. Permita-me, o senhor admite que a felicidade existe? Com certeza, Disse Dyson. E a felicidade é desejável ou indesejável? é desejável, é claro. E como chamamos o homem que proporciona a felicidade? Não seria ele um filantropo? É o que me parece. Uma pessoa dessas não seria digna de elogio, e ainda mais digna de elogio na proporção das pessoas cuja felicidade proporciona? É claro, certamente. De maneira que o homem que faz uma nação inteira feliz é digno de elogio ao extremo, e a ação que proporciona essa felicidade é a mais elevada virtude, não é? Sim, é o que parece, Burton, Respondeu Dyson, que se regalava com a índole daquele visitante. E de fato assim é. E a partir disso, várias conclusões são inevitáveis. Bem, tratemos de aplicá-las à história que contei. Proporcionei a minha própria felicidade ao obter, como eu imaginava, a posse da gema. Proporcionei a felicidade dos Mellini ao assegurar-lhes 80 liras por um objeto a que não atribuíam valor algum. E tinha a intenção de proporcionar a felicidade de toda a nação britânica, vendendo esse objeto ao Museu Britânico, sem falar da felicidade que um lucro de 9.000% haveria me proporcionado. Da forma como eu vejo,
Robbins promoveu uma interferência no cosmos e na ordem natural das coisas, mas isso não importa. O senhor percebe que sou um apóstolo da mais elevada moral. O senhor foi obrigado a curvar-se, não é, perante os meus argumentos. Sem dúvida existe muita verdade no que o senhor diz, comentou Dyson. Admito que sou um simples amador em assuntos de ética, enquanto o senhor, conforme afirma, sujeitou essas questões difíceis e espinhosas ao mais rigoroso escrutínio. Bem posso entender sua ânsia por encontrar o traiçoeiro Robbins e congratulo-me pelo acaso que proporcionou o nosso encontro. Mas perdoe a minha falta de hospitalidade. Vejo que já são 11h30 e o senhor havia mencionado um trem, não é? Muitíssimo obrigado, Sr. Dyson. Vejo que tenho pouco tempo, sim. Pretendo tornar a encontrá-lo no entardecer, em breve, se possível. Boa noite. A imaginação decorativa. Em poucas semanas, Dyson acostumou-se às constantes incursões do engenhoso Sr. Burton, que se mostrara disposto a aparecer a qualquer hora, receptivo a toda sorte de aperitivos e profundo conhecedor das mais imperscrutáveis questões da vida. Essas visitas a um só tempo aterrorizavam e deliciavam Dyson, que já não se podia mais sentar à papeleira com a certeza de não sofrer interrupções ao embarcar em suas empresas literárias, cada uma das quais estava destinada a tornar-se uma obra-prima. Por outro lado, era um vívido prazer ver-se às voltas com aquelas visões do mundo altamente originais. E, conquanto aqui e acolá os raciocínios do Sr. Burton parecessem imaculados por falácias, Dyson entregava-se por completo à volúpia daquela estranheza, e jamais deixava de receber o visitante com francas e sinceras boas-vindas. A primeira manifestação do Sr. Burton era sempre relacionada ao inescrupuloso Robbins, e o visitante parecia sentir os aguilhões da decepção quando Dyson mencionava que não havia tornado a encontrar aquele flagelo da moralidade, como Burton o chamava, jurando que mais cedo ou mais tarde lograria vingar-se daquela vergonhosa quebra de confiança. Certo entardecer, os dois passaram um tempo juntos, discutindo a possibilidade de estabelecer, para a geração atual e para a nossa ordem social moderna e altamente complexa, um conjunto de regras de diplomacia social, como aquelas que Lord Bacon deixou para os cortesãos do rei James I. É um livro a ser escrito, afirmou o Sr. Burton. Mas quem seria capaz de escrevê-lo? Garanto-lhe que as pessoas estão ansiosas por um livro como esse. Renderia uma fortuna para o editor. Os ensaios de Bacon são esplêndidos, mas não têm nenhuma aplicação prática. O estrategista moderno encontraria poucos conselhos úteis no Tratado de Re Militari, escrito por um florentino do século XV. As condições sociais da época de Bacon apresentam uma dissimilaridade análoga em relação à nossa. As regras deixadas para o cortesão e o diplomata da época de James I pouco serviriam na caótica batalha que hoje travamos. Segundo penso, a vida infelizmente sofreu uma deterioração. Há pouco espaço para as pinceladas sutis que outrora convinham a homens de alta posição. A não ser em negócios como os meus, em que uma chance surge de vez em quando. Tudo se degenerou, como eu disse, em uma situação caótica. É verdade que os homens ainda desejam conquistar, mas qual é o moyen de parvenir? Uma reles imitação, nem ao menos graciosa, das artes do vendedor de sabão e do proprietário de fermentos. Quando penso nessas coisas, meu caro Dyson, confesso que chego quase a me desesperar com o meu século. O senhor é demasiado pessimista, meu caro. Estabeleceu padrões demasiado altos.
Sem dúvida, eu concordo que vivemos em uma época decadente nos mais variados aspectos. Admito que há uma impressão geral de sordidez, e é preciso filosofia para extrair o que há de belo e sublime na Cromwell Road e na consciência não conformista. Vinhos australianos com o caráter de um Borgonha, os romances das mulheres à moda antiga e das novas mulheres, o jornalismo popular, essas coisas de fato são motivos para a depressão. Mas assim mesmo temos as nossas vantagens. Diante de nós encontra-se revelado o maior espetáculo que o mundo já viu. O mistério das ruas inumeráveis e intermináveis, as estranhas aventuras que infalivelmente devem surgir nessa complexa mistura de interesses. Eu estaria disposto a dizer que um homem que já se postou em um subúrbio e as viu estender-se à frente, reluzindo, vazias e desoladas ao meio-dia, não viveu em vão. Uma visão dessas é mais grandiosa do que qualquer vista de Bagdá ou do Cairo. E, para além da curiosa história da gema que o senhor me contou, imagino que deva ter vivido muitas outras aventuras singulares em sua carreira, não é mesmo? Talvez não tantas quanto o senhor imagina. Boa parte do meu negócio, a maior parte, diz respeito a coisas simplórias como roupas de cama. Mas com certeza acontecem coisas de vez em quando. Já faz 10 anos que fundei minha agência e imagino que um corretor de imóveis que tenha exercido a profissão por esse mesmo período também deva ter histórias esquisitas para contar. Mas uma noite qualquer eu posso oferecer-lhe uma amostra das minhas experiências. E por que não essa noite? Perguntou Dyson. Essa parece-me ser uma ocasião especialmente propícia a um capítulo estranho. Olhe para a rua. O senhor pode vê-la se esticar um pouco o pescoço. Não é encantador? A dupla fileira de lâmpadas cada vez mais próximas ao longe, o contorno difuso do plátano nas praças e as luzes dos fiacres que deslizam de um lado para o outro, afastando-se e sumindo. E acima o céu limpo, azul e iluminado. Vamos ouvir uma das suas Sans Nouvelles. Meu caro Dyson, para mim é um prazer entretê-lo. Com essas palavras, Burton prefaciou a novela da Dama de Ferro. Creio que o episódio mais extraordinário de que me recordo ocorreu 5 anos atrás. Na época, eu ainda estava me orientando em meu ofício. Eu havia aberto a minha firma e trabalhava no meu escritório. Porém, não havia logrado obter contatos lucrativos e, assim, tinha considerável tempo livre à minha disposição. Não pretendo importuná-lo com detalhes acerca da minha vida pessoal. Seria absolutamente desprovido de interesse. Mas devo mencionar brevemente que eu tinha um círculo numeroso de conhecidos e que nunca me faltavam opções de lugares onde passar as tardes. Conheci a aventura de ter amigos nos mais altos escalões da ordem social. Não existe nada mais desventuroso, segundo me parece, do que um círculo especializado, no qual um mesmo conjunto de ideias é o tempo inteiro jogado de lá para cá e de cá para lá. Sempre me esforcei por encontrar novos tipos e novas pessoas cujos intelectos oferecessem coisas novas para mim. Pode-se obter informações até mesmo na conversa entre os homens da cidade ou ainda num ônibus. Entre os meus conhecidos havia um jovem médico que morava em um subúrbio distante. E eu, por muitas vezes, dispunha-me a fazer a jornada insuportavelmente lenta pela ferrovia para ter o prazer de ouvi-lo conversar. Certa noite, conversávamos tão cheios de entusiasmo com nossos cachimbos e uísques que o relógio avançou sem que notássemos, e quando ergui o rosto, percebi com um sobressalto que eu tinha apenas 5 minutos para tomar o último trem. Corri em direção ao chapéu e à bengala, saltei para fora da casa e para baixo da escada e corri pela rua a toda velocidade. Mas foi tudo em vão.
Ouvi o apito do trem gritar e ainda na porta da estação vi, quando ao longe, na linha escura da ferrovia, uma luz vermelha afastou-se e desapareceu, e um zelador apareceu para fechar a porta com um estrondo. Qual é a distância daqui até Londres? Perguntei. Uns 15 quilômetros até o Waterloo Bridge. E com esse comentário o homem se afastou. Diante de mim estendia-se a longa rua suburbana com uma extensão melancólica, marcada por fileiras de lâmpadas cintilantes, enquanto o ar vinha empesteado pelo cheiro enfermiço das olarias. Não era de forma nenhuma um prospecto agradável, e eu teria de andar 15 quilômetros por ruas como aquela, desertas como as de Pompeia. Eu sabia muito bem a direção a tomar, e ainda pus-me a caminho desanimado, olhando para a fileira das lâmpadas que sumiam no efeito da perspectiva. E enquanto eu andava, as ruas se ramificavam para a esquerda e para a direita, umas por trajetos longínquos a distâncias que pareciam infinitas, comunicando-se com outros sistemas de tráfego, enquanto outras se apresentavam como ruas meramente protoplasmáticas, que começavam de forma ordeira com linhas cerradas de sobrados e acabavam de repente em destroços, fossos e amontoados de lixo, e campos de onde toda a magia desaparecera. Mencionei sistemas de tráfego e asseguro-lhe que, ao caminhar sozinho por esses lugares silenciosos, eu sentia o arrebatamento da fantasia e também o encanto do infinito. Havia naquele local, pensei, uma imensidão como aquela do vácuo exterior do universo. Eu andava de um desconhecido ao outro, por um caminho em que as lâmpadas faziam às vezes de estrelas, tendo em ambos os lados um mundo desconhecido, onde miríades de homens habitavam e dormiam, e ruas levavam a outras ruas, segundo parecia até o fim do mundo. Por casas da mais absoluta monotonia, muralhas de alvenaria cinzenta atravessadas por 2 andares de janelas próximas da própria calçada. Mas aos poucos notei uma evolução, pois havia jardins cada vez maiores. O construtor urbano começava a permitir-se um escopo mais amplo, e houve um trecho em que cada lance de escadas era guardado por leões gêmeos de gesso, e o perfume das flores sobrepunha-se ao odor de tijolos queimados. A estrada começou a subir uma colina, e ao olhar para uma rua lateral, eu vi a meia-lua erguer-se acima dos plátanos, e do outro lado era como se uma nuvem branca houvesse despencado, e ao redor estivesse perfumado como que por incenso. Era um espinheiro branco no auge da floração. Segui em frente, tentando ouvir o rumor das rodas de um fiacre tardio. Mas no país dos homens que tomam o rumo da cidade pela manhã e retornam à noite, é raro encontrar-se um fiacre, e assim eu mais uma vez me resignara a caminhar, quando de repente percebi que havia uma pessoa vindo em minha direção pela calçada. O homem parecia andar sem rumo, e ainda que a hora e o local dessem margem a vestes fora do convencional, ele trajava a sobrecasaca, a gravata preta e o chapéu de seda habituais de nossa civilização. Encontramo-nos sob uma das lâmpadas e, como a miúde ocorre nessa grandiosa cidade, 2 passantes casuais levados a encontrar-se cara a cara viram um no outro um conhecido. Senhor Matias, segundo me parece, eu disse. O próprio, e o senhor é Frank Burton. O senhor tem um nome cristão, portanto não repare na minha familiaridade. Posso saber para onde o senhor está indo? Eu expliquei a minha situação, dizendo que eu tinha atravessado uma região a mim tão desconhecida quanto os mais escuros recônditos da África. Acredito ter apenas 8 quilômetros ainda pela frente, eu concluí. Bobagem! O senhor precisa vir comigo. Eu moro aqui perto. A bem dizer, eu estava fazendo minha caminhada vespertina quando nos encontramos. Venha,
Acredito que para o senhor deve ser mais fácil ir ao encontro de uma cama improvisada do que vencer ainda 8 quilômetros. Permiti que ele tomasse meu braço e me conduzisse, embora eu estivesse bastante surpreso com tanta presteza de um homem que, no final das contas, não passava de um rosto familiar no clube. Imagino que eu devesse ter falado com o Sr. Matias menos do que meia dúzia de vezes. Ele era um homem capaz de permanecer sentado numa poltrona por horas, sem ler nem fumar, ainda que de vez em quando umedecesse os lábios com a língua e abrisse um estranho sorriso. Confesso que ele nunca tinha me atraído, e posso dizer que eu preferia ter persistido em minha caminhada. Mas ele pegou meu braço, levou-me por uma rua lateral e parou em frente à porta de um muro alto. Atravessamos o jardim silencioso e enluarado, à sombra do antigo cedro, e entramos numa antiga casa de tijolo à vista, com várias empenas. Eu estava cansado e suspirei de alívio quando pude me sentar numa grande poltrona de couro. O senhor conhece a areia infernal que recobre as calçadas nesses distritos suburbanos e que faz da caminhada uma faina. Senti que o meu percurso de 7 quilômetros cansara-me mais do que um trajeto de 15 numa estrada rural honesta. Olhei ao redor do cômodo tomado de interesse. Um abajur projetava um círculo de luz brilhante sobre uma pilha de papéis colocadas em uma antiga secretária com remates de latão que remontava ao século passado. Mas o cômodo parecia vago e ensombrecido, e eu conseguia apenas ver que era longo e tinha o teto baixo, e que além disso era tomado por objetos que deviam ser itens de mobiliário. O Sr. Matias sentou-se numa outra poltrona e olhou ao redor com um sorriso bastante singular. O homem tinha uma aparência esquisita, com o rosto liso e os lábios pálidos. Imagino que tivesse entre 50 e 60 anos. Agora que o senhor está aqui, ele começou. Preciso importuná-lo com o meu hobby. O senhor já sabia que eu sou um colecionador? Ah, sim, dediquei muitos anos a colecionar curiosidades que me parecem curiosas ao extremo. Mas agora precisamos de um pouco mais de luz. Ele foi até o centro do recinto e acendeu uma lâmpada suspensa no teto. E quando o clarão acendeu em torno do pavio, em todo canto e em todo espaço, um horror deu a impressão de surgir. Grandes estruturas de madeira, servidas por um complexo aparato de cordas e polias, delinearam-se contra a parede. Uma roda de formato estranho ocupava espaço ao lado de uma coisa que parecia ser uma grade gigantesca. Mesinhas cintilavam com instrumentos cirúrgicos de aço reluzente, largados a esmo, como se estivessem prontos para o uso. Uma rosca e um torno assomaram projetando feias sombras, e no outro canto vi uma serra com dentes afiados e cruéis. Sim, disse o Sr. Matias. Como o senhor imagina, são instrumentos de tortura e de morte. Muitos, eu diria, já foram utilizados. Outros poucos são reproduções feitas a partir de exemplares antigos. Essas facas eram usadas para esfolar. Aquela estrutura ali é um ecúleo, é um exemplar excepcionalmente bem acabado. Veja, fabricado em Veneza. O senhor está vendo aquele colar que se parece com uma ferradura? Bem, o paciente, se podemos chamá-lo dessa forma, sentava-se em uma posição confortável e a ferradura era ajustada em torno do pescoço. Depois, as duas pontas eram unidas por uma fita de seda e o verdugo começava a girar uma manivela ligada a essa fita. A ferradura contraía-se de forma muito gradual à medida que a fita se tensionava, e a manivela era girada até que o homem acabasse estrangulado. Tudo acontecia em silêncio, naquelas estranhas águas furtadas sob a prisão dos chumbos. Mas essas coisas todas pertencem à Europa. Os orientais, é claro, mostram-se bem mais engenhosos. Eis aqui os apetrechos chineses. O senhor já ouviu falar da morte pesada?
Esse tipo de coisa é o meu hobby, sabe? Com frequência posto-me aqui por horas e horas e medito sobre a coleção. Imagino ver os semblantes dos homens que sofreram, com os rostos definhados pela agonia, úmidos com os suores da morte, cada vez mais distintos em meio à penumbra, e ouço os ecos dos gritos que suplicam por misericórdia. Mas permita-me mostrar ao Senhor a minha aquisição mais recente. Tenha a bondade de acompanhar-me à próxima sala. Acompanhei o Sr. Matias. O cansaço da caminhada, o avançado da hora e a estranheza da situação levavam-me a sentir como se eu estivesse num sonho. Nada teria me surpreendido. A outra sala era como a anterior, repleta de instrumentos terríveis, mas sob a lâmpada havia uma plataforma de madeira onde se erguia uma figura. Era uma grande estátua de uma mulher nua, feita de bronze verde, com os braços abertos e um sorriso nos lábios. Talvez pretendesse ser uma representação de Vênus, mas aquela coisa tinha uma aura de maldade e um aspecto mortífero. O Sr. Matias observou-a tomado de complacência. Uma bela obra de arte, não é mesmo? Ele me perguntou. Toda feita de bronze, como o senhor pode ver, mas há muito tempo recebeu o nome de Dama de Ferro. Veio da Alemanha e foi desembrulhada hoje à tarde. A bem dizer, sequer consegui abrir a carta que acompanhou. O senhor percebe esse pequeno botão entre os seios? Bem, a vítima era presa à dama. O botão era pressionado e os braços, aos poucos, apertavam-se em volta do pescoço. O senhor pode bem imaginar o resultado. Enquanto falava, o Sr. Matias dava tapinhas afetuosos naquela figura. Eu havia desviado o rosto, porque sentia náusea ao ver aquele homem e seu odioso tesouro. Houve um discreto clique, ao qual não dei muita importância. Não pode ter sido mais alto do que o tic-tac de um relógio. E, de repente, um rumor, o barulho de um mecanismo posto em movimento. E a seguir me virei mais uma vez. Nunca esqueci a agonia horrenda no rosto de Matias, enquanto aqueles braços implacáveis apertaram-se em torno do pescoço. Houve uma luta desesperada, como a de um bicho capturado na armadilha. E, por fim, um grito que acabou num gemido engasgado. O rumor, de repente, transformou-se em um ronco grave. Lancei-me com todas as minhas forças contra os braços de bronze e envidei todos os esforços para abri-los, porém não consegui nada. A cabeça, aos poucos, havia caído sobre o peito, e os lábios esverdeados tocavam os lábios de Matias. Tive que me apresentar durante o inquérito, é claro. A carta que acompanhava a figura foi encontrada ainda fechada em cima da mesa do estúdio. Os negociantes alemães tinham advertido o cliente quanto à necessidade da mais absoluta cautela ao tocar a Dama de Ferro, uma vez que o mecanismo encontrava-se na mais perfeita ordem de funcionamento. Por muitas semanas a fio, o Sr. Burton entreteve Dyson com essas conversas agradáveis, sempre diversificadas por casos e intercalados com a narração de aventuras singulares. Por fim, no entanto, desapareceu de maneira tão súbita como havia surgido, e na ocasião da última visita encontrou uma forma de saquear um exemplar da Anatomia, escrita por seu homônimo. Dyson, levando em conta esse ataque brutal contra seus direitos de propriedade, bem como certas inconsistências flagrantes na história do ex-amigo, chegou à conclusão de que as histórias não passavam de fabulações e de que a Dama de Ferro não existira, a não ser na esfera de uma imaginação decorativa. Bem, amigos, espero que tenham gostado. Temos aqui na página final da postagem umas sugestões de novos contos do Círculo Lovecraft, do Mito Cthulhu, e também os grandes clássicos do horror já narrados aqui no canal.
E caso vocês tenham gostado muito, considerem a hipótese de ajudar o desenvolvimento do projeto aqui do canal, entrando para membros. Um abraço, até mais.